Bom, queria cumprimentar a todos. Meu nome é Danilo Franco, da Farm Assistência Técnica, e esse vídeo é para exemplificar um procedimento prático de como fazer a inspeção de pragas num pomar de citros. Então, basicamente, para a gente fazer a inspeção em citros, boa parte dos insetos, principalmente os ácaros, eles têm uma difícil visualização a olho nu. Então, nós utilizamos a lente de contar fios, né? Uma lente utilizada, uma lupa utilizada na indústria têxtil. Ela tem 10 vezes de aumento e nós usamos ela para fazer a contagem desses insetos e ácaros, principalmente na cultura dos citros, durante a inspeção. Importante levar uma prancheta com a ficha de inspeção, né? Onde a gente vai fazendo as anotações, né? Lembrando que a gente não tem essa capacidade de gravar toda a informação que a gente vai coletar ao longo do caminhamento. Então a ficha de inspeção ela se faz muito importante. A caneta para preenchimento dessa ficha, um canivete que nos ajuda também a, dependendo da situação, ter que cortar um fruto, identificar se existe a lagarta, no caso de furão dentro desse fruto. Então o canivete é muito importante, é imprescindível a gente utilizar. E principalmente no caso da leprose, que nós vamos coletar frutos do ponteiro e internos da planta, a gente utiliza esse gancho, né, para coleta de frutos de citros. Esse aqui é um gancho que foi feito na própria propriedade, mas é claro que em lojas agropecuárias a gente tem ganchos específicos para coleta de fruta e que serve para isso. Não só para citros, mas para toda inspeção de praga, para qualquer tipo de cultura agrícola, ela é fundamental o bom caminhamento, né? Um caminhamento de maneira que a gente passe por todo o talhão, pelos cantos desse talhão, por dentro do talhão, tentando mapear ele por todo, não fazer só numa faixa, né? Muitas das pragas começam em distribuição de reboleira e nós precisamos já dentro do caminhamento passar por dentro dessa reboleira, né? Não é a praga que vai chegar a nós que temos que passar por ela. Então, não menos importante do que a inspeção da própria planta é durante o caminhamento. Então, durante o caminhamento, enquanto nós estamos andando nas linhas, né, nas entrelinhas aqui do pomar de laranja e cruzando, né, por essas linhas e fazendo nosso caminhamento em zigue-zague, é importante já ir tendo um visual de algumas pragas, né? Principalmente pragas que fazem desfolha de ponteiro, basicamente são ataque por formigas e ataque de ácaros tetraniquídeos, né? Que apresentam um visual de desfolha nesse ponteiro das plantas. Então durante o caminhamento é importante estar de olhos abertos para isso, né? Fazendo essa identificação. Outra identificação comum que a gente faz durante o caminhamento, né, enquanto no percurso de uma planta para outra, são das cochonilhas, né, cochonilhas de tronco, principalmente, escama farinha e cochonilha hortésia. Então essas cochonilhas é de fácil identificação ao longo do caminhamento, para a gente dar uma nota de infestação ao final do talhão, quando a gente termina esse talhão. E as brocas, né, principalmente brocas de tronco e de ramo, que durante a alimentação dessa broca, ela deixa no chão montes de serragem, pós de serragem, né, embaixo das plantas, e durante o caminhamento, fazendo essa observação no tronco, procurando as cochonilhas, é fácil de fazer a identificação também desses resíduos das brocas, né? Então, essa é uma primeira parte que a gente tem que estar sempre atento, né? Então, a gente frisa muito que o inspetor de praga ele não deve se prender a celulares, jogos ou qualquer outro tipo de entretenimento. Todo o tempo dele ele tem que estar focado no trabalho, mesmo entre o caminhamento de uma planta para outra, né, de um ponto de inspeção para o outro, ele tem que estar atento a essas pragas de ocorrência generalizada no talhão. Próxima etapa é quando a gente chega na planta, né? Então no momento que nós chegamos na planta, que a gente identifica que aquela planta vai ser
inspecionada. Isso ocorre ao acaso, né? A gente já é pré-determinado quantas plantas vão ser inspecionadas nesse talhão, e durante o caminhamento, a um determinado tempo ou distância, né, que o próprio inspetor determina, ele escolhe uma planta na qual ele vai parar para fazer a inspeção. Chegando nessa planta, não adianta o inspetor já tentar entrar dentro da planta, coletar os frutos, que ele vai fazer a inspeção dos ácaros. Essa movimentação na planta atrapalha ele fazer a visualização de muitas pragas, né? Então a primeira etapa ao chegar no ponto de inspeção, chegar na planta de inspeção, é fazer um caminhamento ao entorno da planta, procurando algumas pragas de ocorrência que tem migração muito veloz, né? Principalmente psilídeos, cigarrinhas, né? Que são insetos que, se a gente trazer algum distúrbio para a planta, eles acabam voando e nós não vamos conseguir identificar. Então, imaginando que essa planta vai ser a nossa planta inspecionada, o primeiro passo é a gente caminhando em torno dessa planta, fazendo a observação nas brotações, nos pontos de brotação, internamente dentro da planta para fazer a inspeção das cochonilhas, né? E já identificando se há presença de frutos danificados por furão ou por mosca. Então, só nesse caminhamento ao entorno da planta, a gente já preenche uma boa parte da ficha de inspeção, né? Tentando identificar adultos de psilídeo de cigarrinha, tentando identificar as cochonilhas que possam estar ocorrendo nos frutos e nos ramos, que é um tipo de inspeção que nós não precisamos coletar material para fazer, e já fazemos então uma boa parte do preenchimento dessa ficha, terminando com a observação nos frutos, se há presença de frutos danificados por furão e por mosca, né? Terminando então essa parte da inspeção. Os materiais que vão ser analisados, né? Então nós coletamos materiais para inspeção de ácaro da leprose, ácaro da ferrugem, ácaro branco. Realmente a gente tem que ter contato com esse material, a gente tem que se aproximar dele e, na maioria dos casos, fazer a observação com a lupa de inspeção, né? Então, esse procedimento que a gente vai demonstrar agora. Nesse procedimento não existe uma ordem pré-estabelecida, né? Cada inspetor tem a sua regra ou cria também um critério de sequência de inspeção. Eu vou começar coletando os frutos para fazer a inspeção para ácaro da leprose. Para o ácaro da leprose, né, então, importante salientar que a distribuição dele é interna, basicamente interna, bem deslocada para o ponteiro da planta, coincide, né, na verdade, com a parte mais difícil de ser pulverizada na planta. Então, daí também, né, a ocorrência desse ácaro nessa região. Então nós vamos utilizar o gancho de coleta de fruto para isso. A título de ilustração do vídeo, eu vou coletar só um fruto, né? Mostrando que vocês vão ter detalhes, né, durante a apresentação do vídeo, de detalhes desses frutos, mas o importante no caso do ácaro da leprose não é nem tanto o foco em estágio de maturação do fruto, mas em sim deformação. O ácaro da leprose, ele tem uma dificuldade de fazer a sua oviposição. Ele não produz nenhum tipo de estrutura que protege o ovo. Ele não tece teia, como os ácaros tetraniquídeos. Então ele precisa se instalar num fruto que tenha deformações, que tenha algum tipo de escamação para fazer essa oviposição. Então é esse tipo de fruto que a gente tem que coletar. Então basicamente frutos com presença de verrugose e frutos, como é o caso desse, que foi danificado por lagarta. Então ele fica com uma deformação na casca e na depressão dessa lesão, uma escamação que é muito procurada aí pelos ácaros para fazer a oviposição por baixo dessa escamação, tá? Então 3 frutos, não importa o estágio de maturação, importa que ele esteja bem danificado, que ele esteja bem escamado. Então nós vamos fazer a inspeção desses 3 frutos e fazer a anotação do número de ácaros que eu encontro em cada fruto, correndo com a minha lupa de inspeção todo esse fruto, né? Então,
com a lupa de inspeção, eu vou fazer a observação de todo o redor desse fruto, tá? Tem essas regiões chaves para fazer a inspeção, que é dentro das lesões, na área lesionada, na área que tem a presença da verrugose ou de algum tipo de escamação, no pedúnculo e na face inferior do fruto, né? Essas são as regiões chaves aí para a gente fazer a inspeção bem detalhada, correndo a lente com bastante cuidado, bastante atenção. E na parte que a casca é lisa do fruto, que não tem nenhum tipo de deformação, a probabilidade de encontrar um ácaro nessa região é muito pequena. Então nós precisamos gastar muito tempo fazendo a inspeção dessa área lisa, e sim com bastante detalhe nas áreas lesionadas, nesses pontos chaves aí, que a presença do ácaro vai ser muito frequente. Complementarmente, para inspeção do ácaro da leprose, a gente faz inspeção em ramos também. Então são ramos externos, né, da parte de fora da planta. Muitas vezes a gente chega num talhão e ele não tem a presença de frutos. Já foi feita a colheita, então nós não temos frutos para fazer a inspeção. Então a inspeção é exclusivamente em ramos. Mesmo tendo os frutos e eu fazendo a inspeção nos 3 frutos, eu vou fazer a inspeção em 3 ramos externos da planta também. Esse ramo não há necessidade de coletá-lo da planta, a gente faz a inspeção diretamente no ramo. Eu vou coletar a título de ficar mais fácil de mostrar ele no vídeo aqui para vocês. A ideia então do ramo é coletar um ramo que tenha um fruto na parte terminal desse ramo, e o lugar que nós vamos fazer a inspeção nesse ramo é numa posição onde esse ramo tem onde ele fez o aumento, né? Onde ele teve o crescimento do fluxo vegetativo, onde a gente tem uma parte para trás do ramo, a parte anterior mais grossa, e você consegue observar que teve um crescimento vegetativo, né? Então é onde tem essas emendas de brotações sucessivas. Nessa região é uma região com uma certa rugosidade. Nós também vamos colocar no vídeo um detalhe dessa posição. Então existe uma quantidade grande de rugosidade que também é preferida pelo ácaro para fazer a sua oviposição. Então o ácaro da leprose, ele está sempre se movimentando ao entorno dessas regiões lesionadas, regiões escamadas, para fazer a sua oviposição. Então, para o ácaro da leprose, nós inspecionamos 3 frutos internos e 3 ramos externos que sejam terminados em fruto. Continuando, nós vamos fazer a inspeção para o ácaro da ferrugem e ácaro branco. Essa inspeção são ácaros que se posicionam na parte externa da planta, preferencialmente em frutos, né? E aí, nesse caso, desses 2 ácaros, nós temos que dar preferência para frutos verdes, frutos com a casca verde, frutos com a casca bem enrugada. A partir do momento que esse fruto está maduro, está perto do ponto de maturação, a ocorrência dos ácaros diminui muito, do ácaro branco e do ácaro da ferrugem, da falsa ferrugem. Então, via de regra, são inspecionados 3 frutos ao entorno da planta. Também vou coletá-los, né? Não há necessidade de fazer a coleta, mas a título do vídeo a gente vai coletar só para mostrar. Ao redor da planta, eu coletei de um lado só, mas né, o correto é fazer esse caminhamento ao entorno da planta. A gente busca por frutos verdes, frutos com a casca ainda enrugada, frutos com formato de penca. É aí que a gente tem a maior ocorrência ou início da infestação desses ácaros. E no caso principalmente do ácaro branco, quanto mais jovem o fruto, maior a probabilidade, né? Quanto maior o diâmetro do fruto, menor a probabilidade da ocorrência de ácaro branco. O ácaro da ferrugem, ele ainda ocorre mesmo com o fruto perto do ponto de maturação. No caso do ácaro da ferrugem, nós vamos fazer simplesmente a batida de lente em 2 posições do fruto, tá? E nós não vamos, igual no caso da leprose, fazer a contagem do ácaro por todo o fruto. É um ácaro que ocorre em altas populações. Muitas vezes, quando a população está alta, nós não conseguimos fazer a inspeção
desse ácaro. Então é dividida a inspeção em dois tipos de contagem: frutos com menos de 20 ácaros por batida de lente e frutos com mais de 20 ácaros por batida de lente, tá? Então a anotação é feita simplesmente assim: frutos com mais ou menos de 20 ácaros por centímetro quadrado, que a área de visualização da lupa ela tem 1 centímetro quadrado. Então, imaginando que esse fruto está posicionado na copa da planta, eu não vou fazer a inspeção na posição onde o sol bate diretamente nesse fruto. O ácaro da ferrugem, principalmente, ele tem uma certa sensibilidade à luminosidade. Então nós vamos fazer a batida de lente nas laterais do fruto, na região onde não é totalmente sol e onde não é totalmente sombra. É nessa região de transição entre sol e sombra. Então nós fazemos a batida de lente numa posição do fruto, na outra lateral dele, e está feita. Se não for identificado não for feita a contagem de nenhum ácaro da ferrugem, esse fruto já é descartado no caso da inspeção de ácaro da ferrugem. Para o ácaro branco é necessária a inspeção completa do fruto, fazer percorrer com a lupa toda a extensão do fruto, tá? E aí é feita a identificação da presença ou ausência desse ácaro branco no fruto, tá? Então, os 3 frutos externos que nós vamos usar para fazer a inspeção de ácaro da ferrugem automaticamente são inspecionados e corridos, né, por toda a sua extensão para fazer a observação do ácaro branco também. Terminamos aqui a parte de inspeção nos frutos. Lembrando que quando a gente coleta esses frutos ou pega esses frutos na mão, a gente automaticamente vai fazer a observação se há presença de cochonilhas. Então, se em qualquer um desses frutos que nós pegamos, inspecionamos leprose, depois inspecionamos ácaro da ferrugem, a gente já vai anotar na nossa ficha de inspeção se houve ou não a presença de cochonilhas. Cochonilhas de carapaça, pardinha, parlatória preta, né? Então nós já fazemos essa anotação dessas cochonilhas. Cochonilha parlatória no pedúnculo, principalmente dos frutos de leprose que nós coletamos internamente da planta. Então, como nós estamos com esse fruto na mão, nós já vamos ter automaticamente feita a inspeção de cochonilhas de carapaça. A próxima etapa, e basicamente as últimas, são as inspeções nos ramos. Nós vamos fazer a inspeção nos ramos maduros, procurando principalmente ácaros tetraniquídeos, e vamos fazer a inspeção em brotações novas, procurando pulgões e larva minadora, basicamente, né? E outras pragas de menor ocorrência. Em geral, ramos do terço médio superior da planta, no qual nessas folhas maduras a gente vai fazer a observação se há a presença de ácaros tetraniquídeos. O ácaro tetraniquídeo ele tem uma dimensão maior, é um ácaro de tamanho maior. Então, pelo menos a presença do ácaro é possível a gente fazer simplesmente observando o ramo como um todo. Tendo uma identificação positiva da presença de algum inseto, de algum ácaro que esteja danificando a folha, aí sim a gente usa a nossa lupa de inspeção para fazer a inspeção realmente da presença viva desse ácaro. Se existem colônias de ácaros vivas na folha, né? Principalmente na face inferior da folha, né? Então é feita a inspeção em 3 ramos maduros ao redor da planta, fazendo a procura então por esses ácaros tetraniquídeos. E na ficha de inspeção é anotada a presença ou ausência em cada ramo. Então, em geral, a gente faz a anotação com nota 0 até nota 3, onde nota 3 significa que os 3 ramos nós fizemos a identificação de ácaros tetraniquídeos, e 0 é que em nenhum ramo foi feita a observação de ácaros tetraniquídeos, certo? E finalizando nas brotações jovens, onde a gente vai procurar pulgões, fases jovens de psilídeo, larva minadora
mosca negra, mosca branca. Então todas essas pragas de vegetações, nós vamos fazer a inspeção também de 3 ramos jovens ao redor dessa planta. 3 brotações jovens, tá? Bom, também, na verdade, não há necessidade de que isso seja removido na planta. Nós fazemos a inspeção na planta, para não ficar danificando as plantas, né, durante a inspeção. Mas é isso que nós procuramos, brotações jovens, ramos que estão em fase de expansão da folha, do próprio ramo ainda em crescimento, né? E nessa brotação, no caso vocês vão ver uma foto detalhada desse ramo no vídeo, ele está completamente infestado por pulgão verde, né? Então nesse ramo, fazendo a observação com a lupa na face inferior das folhas, a gente vai notar a presença de larva minadora que tem nesse ramo. Além do pulgão verde, nós temos a presença de larva minadora. Vocês vão observar as fotos aí ao decorrer do vídeo. E qualquer outro tipo de praga de vegetações novas, mosca branca, mosca negra, nós vamos conseguir fazer a identificação desse ramo. E que tipo de anotação que é feita? Da mesma maneira da inspeção visando os ácaros tetraniquídeos. Então, como são 3 ramos inspecionados ao redor da planta, nós vamos colocar a nota de 0 a 3. E colocando então 3, considerando que todos os ramos que nós fizemos a inspeção tinham a presença, né? No caso, em cada praga, né? Então, se os 3 ramos tinham presença de pulgão, na linha onde existe pulgão, nós vamos colocar a nota 3. Ah, só em um deles eu tinha presença de larva minadora. Então, na linha onde eu faço as anotações da larva minadora, nota 1. Não encontrei mosca negra, então na linha que eu faço a anotação da mosca negra, nota 0. Então, no mesmo ramo, eu vou fazer a observação de todas as pragas de vegetação nova, dando a nota de 0 a 3, considerando a cada ramo que eu considero infestado, que ele tem a presença da praga. Bom, eu assim, fechando, né, esse ciclo das inspeções, a gente termina esse ponto de inspeção e seguimos por um novo ponto de inspeção. É claro que nós não vamos a cada ponto de inspeção gastar todo esse tempo que nós estamos gastando aqui com o vídeo, porque, né, tá tendo uma interação, a gente está tendo o cuidado de coletar, mostrar essas observações aqui, né? No caso, no dia a dia do inspetor de pragas, ele não gasta todo esse tempo, ele consegue ter uma agilidade muito maior, porque ele só vai fazendo as inspeções e anotações na ficha de inspeção. Saindo desse ponto de inspeção, me deslocando para outro, volto a frisar, o inspetor tem que estar com atenção para fazer a identificação de ponteiros atacados por formiga, ou que estejam desfolhados e que seja por ácaros tetraniquídeos, mas o inspetor ele tem que estar atento nesse caminhamento de um ponto de inspeção para outro, tá bom? Nós estamos à disposição na Farm Assistência Técnica, né? Nós colocamos à disposição para alguma dúvida específica que possa ter, e espero ter contribuído aí com esse vídeo para vocês, tá bom? Obrigado.